Boa noite. Só da igreja com a paz do Senhor. Gente, é um prazer estar aqui, nesse lugar, nesse aqui também. E realmente foi bem diferente. Há muito tempo eu estava preparando essa ministração que eu vou falar hoje, mas eu estava morrendo de medo de pregar ela. Aí eu estava naquela, né? O pastor vai me chamar. Só quando o pastor me chamar, aí nada do pastor chamar, né? E passa uma ceia, passa duas, passa três. Ou esse pastor não vai chamar, não. E aí eu conversando com o Vitor, eu estou querendo fazer uma pregação, mas eu estou com medo de pregar. Aí ele, tu não é crente, não? Como é que tu está com medo de pregar a palavra de Deus? Vai, fala logo com esse homem. Aí eu falei logo com o pastor e vamos que vamos, né? E agora eu estou mais nervosa ainda, porque a Bethesda tem um canal no YouTube. Agora eu sinto que a minha fama vai chegar. Brincadeira, gente. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Amém? Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. E aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga-o no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Amém, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse domingo especial que estamos aqui na Tua casa, Senhor, louvando ao Teu nome, cultuando a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que essas palavras, Senhor, sejam palavras de vida, palavras de mudança na nossa vida, Senhor, e que a gente possa, Senhor, aprender um pouco mais de Ti essa noite. Amém. Esse homem, ele estava desesperado. É isso que eu consigo enxergar aqui. Há anos ele sofria, desde a infância daquele menino, ele sofria com isso, como a palavra de Deus fala. E aí ele encontra Jesus e fala: ah, Senhor, tudo que você fizer está feito, tudo que você disser está dito. E ele ativou uma das palavras mais importantes que eu acho na Bíblia. Ele fala: para garantir essa palavra, ela tem que ter realmente muita responsabilidade. E realmente era só Jesus mesmo que tinha essa responsabilidade de dizer isso. Tudo é possível a quem acredita. Basta crer. E a gente está tão acostumado a ouvir essa frase, né? Tudo é possível que crê, tudo é possível que crê, que acaba se tornando comum. É que nem o sangue de Jesus tem poder. Tudo a gente fala: ah, o sangue de Jesus tem poder. Passa um gato na rua, então o sangue de Jesus tem poder. E aí, a gente se torna a um ponto da gente não entender o poder do sangue de Jesus. E a gente torna comum aquilo que não é comum. E aí eu te digo que você está aqui hoje porque há poder no sangue de Jesus. E Deus falou para Moisés, aquela parte lá: passa o sangue nas portas, e quando o anjo da morte vier, ali ele não toca. É por isso que há poder no sangue de Jesus. Da mesma forma que tudo é possível àquele que crê. E ao afirmar isso, Jesus ele abriu uma janela, ele abriu um portal no céu e deixou claro: no meu reino não há limites. E naquele momento Jesus falou: se você crê, não há limites para você. Em Hebreus 11:6 fala assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor.
tem uma frase que eu vi, que eu estava estudando, que fala assim: a fé que agrada a Deus abre portais sem limites. Às vezes a gente está na igreja, né? Aí alguém vai pregar o Salmo 23. Aí a gente pensa: ai, meu Deus, o Salmo 23, já vi 150 pregações do Salmo 23. Aí a pessoa começa a pregar o Salmo 23. E aí tudo começa a ser diferente. E isso eu não ouvi de mim. Eu ouvi dos jovens que estavam lá em casa, quando a gente foi assistir, eu estou fazendo uma propaganda agora. A gente foi assistir um filme lá em casa, o filme era Na Defesa de Cristo, em Defesa de Cristo. E aí a gente estava assistindo esse filme, terminou o filme, a gente foi falar da Bíblia e fez uma dinâmica, e os próprios jovens falaram que a palavra de Deus ela se renova, porque a cada momento a gente está vivendo um momento novo. E se a gente ler várias vezes aquilo dali, a gente sempre vai ter uma visão nova disso. Eu fiquei passada. Sério, porque a gente não acredita que os jovens aqui da igreja são quietinhos, né? Mas na hora que é para falar a palavra, pensa, é fogo que cai do céu. E assim, estou fazendo um convite para os próximos, vai ter um próximo. Você que é jovem, pode ir lá, que você vai receber bênção, viu? E aí, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que a incredulidade, ela é a única forma de o reino de Deus não ser experimentado na minha vida. A única coisa que pode bloquear o agir de Deus em nós é a nossa incredulidade. Por muito tempo, eu acreditava que prosperidade era aquela frase que o pessoal dizia há muito tempo. Prosperidade é a ausência de necessidade. Todo mundo lembra dessa frase, né? Antiga que só. E aí, não é isso. A ausência de necessidade é o básico. A gente tem o básico. A gente tem casa, comida, água. Prosperidade para mim, hoje, ele é o Salmo 23, onde fala, e o meu cálice transborda. Isso para mim hoje que é prosperidade. Mas é o quê? Transborda de paz, transborda de alegria, de sabedoria, de amor, de comunhão. Isso que hoje para mim é prosperidade. E em Efésios 4:28 fala... acho que era Paulo que escreveu Efésios, se eu não me engano. Ele estava enviando as cartas, né? E ele dizia: ao que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que você tenha com que repartir a quem estiver em necessidade. Isso é prosperidade. É você fazer o que você sabe fazer. O dom que Deus lhe deu é para você fazer agora, para você ajudar aquelas pessoas que ainda não encontraram. E aí, nesses dias, eu sigo o Instagram do Cortella, e ele falou uma frase bem legal. Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer o melhor ainda. Olha o que isso significa. Faça o seu melhor hoje, nas condições que você tem agora. Porque quando você tiver condições melhores, você com certeza fará muito mais. A gente tem a mania de ficar esperando que as coisas da nossa vida melhorem para a gente começar a agir. Mas a gente tem que começar a agir hoje. Em 2 Coríntios 9, fala assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Isso é o transbordar de Deus em nós. E é isso que eu desejo, que nós tenhamos uma vida que possa transbordar o amor de Deus para os outros. E aí eu te pergunto hoje, por que a gente não está vivendo isso? As nossas orações muitas vezes são pedindo coisas que Deus já garantiu que Ele faria. E aí a gente não está conseguindo enxergar isso muito além. E essa foi a introdução, porque agora eu sou assim. O pastor me deu dicas de como pregar. E aí essa é a introdução, e aí o primeiro ponto dessa noite é: pare de olhar para Deus pelas lentes dos seus problemas e comece a olhar para Deus pela lente das suas promessas. Eu acho que tem gente que está pensando que eu estou meio pentecostal hoje, né? Não sei. Mas o que eu quero dizer é que alguns de nós estamos olhando para Deus através dos nossos problemas. E o problema disso é que acabamos desconfigurando a imagem de quem Deus é.
A religiosidade, ela desconfigura a imagem de quem Deus é. E nós precisamos voltar a crer que Deus ele é um Deus ilimitado e não se pode colocar dentro de uma caixa religiosa. Não podemos deixar que os nossos problemas nos seguem diante da grandeza do Deus que nós servimos. E isso acontece quando colocamos as lentes de outras pessoas em nós. O que acontece? Vou te dar um exemplo. A gente está lá caminhando, né? Eu tenho as minhas lentes e encontro a lente de outra pessoa. Aí a outra pessoa diz, isso aí não está certo, não. Lá no fulano de tal, eu aprendi outra coisa. Lá tem a teologia correta. Isso daí? Aí o que a gente faz? Aí a gente tem a nossa lente, né? Eu tenho a minha. E eu pego a lente de outra pessoa. Eu acho que eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que eu ia chamar a Dami aqui para ela trocar a lente comigo. Vem cá, Damiana. Porque eu gosto de participar, gente. Assim, culto para mim é participativo. Estou aqui com a minha lente. Essa aqui é a minha lente que Deus me deu, certo? Eu só enxergo por ela. E aí, eu estou trocando a minha lente com a da Damiana. O sangue de Cristo tem poder. Eu não estou enxergando ninguém. Ninguém. Mas é muitas vezes isso que acontece. Eu não estou enxergando nada, mas o meu cérebro, se eu continuar com essa lente aqui, por alguns momentos ele vai dizer que essa aqui é a minha lente. E aí, aos poucos, eu vou continuar andando com ela, mas eu não quero isso aqui. Está repreendido. Cada um com a lente que Deus lhe deu. Pronto, glória a Deus. Eu não nasci para usar essa lente, eu nasci para usar essa daqui. E nesse exemplo, a gente acaba usando as lentes de outras pessoas e desconfigurando a imagem de quem Deus é. Deus ele não é um velho barbudo. Deus ele não está cansado. A gente fica, meu Deus, acho que eu não vou nem orar. O Senhor deve estar muito ocupado com os problemas do país, Senhor. Escuta minha oração, não, Pai. Depois a gente conversa quando tudo melhorar. Deus ele não está cansado. Deus ele é um Deus inabalável. E Deus ele não está olhando para a terra buscando os nossos erros para nos castigar. Nosso Deus não é um Deus que nos condena, mas ele é um Deus que nos levanta. E eu aprendi isso. Uma maneira errada de enxergar quem Deus é cria uma visão limitada daquilo que ele pode fazer. Vou repetir. Uma maneira errada de enxergar quem Deus é cria uma visão limitada daquilo que ele pode fazer. E é por isso que nós temos uma visão limitada do que ele pode fazer em nós. Porque nós temos uma visão, ainda enxergamos Deus de uma maneira errada. E aí a gente às vezes encontra uma pessoa e fala assim, pessoa louca, que fé é essa? Essa pessoa está enxergando Deus da maneira correta. E aí, vamos ser sinceros nessa noite, sejamos bem honestos. Olha só de onde Deus já nos tirou e olha só o que ele faz na nossa vida diariamente. Deus é um Deus que não tem limite. E eu estou contando, tem coisas assim que eu pego aqui, que eu venho pregar, das vezes que eu vim pregar, eu nunca preguei algo que eu não estivesse vivenciando aquilo, a não ser a minha primeira pregação. Tem coisas que na vida a gente quer esquecer. Rebeca, você quer esquecer de uma coisa? Era a minha primeira pregação, quando o pastor me colocou na parede e disse que eu ia pregar. Eu queria esquecer esse momento, porque eu não consegui, não foi, não vingou. Mas aí, algumas pessoas, eu vou contar um testemunho. Não sou de fazer isso. Mas algumas pessoas aqui da igreja sabem de um problema que eu tive em relação à faculdade. Todo mundo sabe aqui que eu me formei pelo FIES, estava tudo muito bonitinho, consegui o trabalho na faculdade onde eu me formei, e aí passou-se 2 anos e a faculdade começou a me cobrar uma dívida de 6 meses. E eu não estava entendendo, porque eu tinha terminado pelo FIES, como é que estava me cobrando uma dívida de 6 meses depois de 2 anos. E eu devolvendo. Quando deu a 4ª ligação, eu não, tem alguma coisa errada aí, eu vou investigar o que é. E aí eu descobri que o não foi repassado para a faculdade, e aí a dívida ficou para mim, e eu não podia colocar a faculdade na justiça, porque eu estava trabalhando. Ia gerar uma bola de neve, e eu não queria me meter nisso. E a única coisa que eu fiz foi o quê? Chorar. Eu só tinha algo para fazer, era chorar, porque eu não tinha dinheiro daquele montante para pagar uma dívida daquela. A culpa não foi minha. Eu não tinha a quem recorrer, vamos chorar. E aí eu não contei para ninguém. Até que um dia, quem foi lá em casa, lá na parte de cima, sabe que não tem porta. É só um negócio assim repartido e não tem porta.
E aí eu estava chorando e a minha mãe chegou lá e tomou um susto, né? Rebeca chorando do nada. Peraí, beber água aqui. E aí a minha mãe tomou esse susto. Aí, o que está acontecendo, Rebeca? Aí eu contei a história para ela todinha. Aí ela ficou sem entender. Tive que contar de novo para ver se ela entendia. E ela entendeu. E aí ela, Rebeca, você tem que acreditar em Deus. Deus é um Deus de milagre. O pessoal não vai vir aqui te prender, não, menina. Presta atenção, levanta essa cabeça, vai fazer alguma coisa. Tu não tem fé, não? Que foi minha resposta. Tenho não. Eu não tenho fé, não. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se não quiser fazer, Ele faz. Eu não estou mais nem aí. Eu não sei como é que eu vou resolver isso, não, mãe. Não, meu Deus. Foi mais desesperador. Estou encenando aqui, mas foi pior, tá? E aí, a minha mãe pegou e olhou assim, tomou um susto. Gente, a minha mãe pode ter todos os defeitos que ela tem. Mas se ela é uma pessoa de uma fé que eu nunca vi na minha vida. Aí ela olhou para mim e falou assim, Rebeca, preste atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, parecia que eu estava recebendo assim, um balde de água gelada em mim. Eu peguei e fiquei parada, sabe? Olhando para aquilo dali. E eu fiquei realmente pensando que não é... Realmente eu não tinha fé, a verdade é essa. Nem fé do tamanho de um grão de mostarda, eu não tinha. E aí eu fui descobrindo que o que estava acontecendo em mim era uma falta de conexão que eu estava tendo com Deus. Eu estava adorando a Deus, vindo para a igreja, meditando na palavra, fazendo parte, mas a minha conexão com Deus, ela estava, por um momento, ela estava quebrada. E eu precisava estabelecer aquilo dali. E aí, aos poucos, eu fui entendendo o que era fé. Que lá em Hebreus 11 fala que fé é a certeza que vamos receber as coisas que nós esperamos. Passou-se um tempo, e eu botei no meu coração que eu queria restabelecer toda a minha comunhão que eu tinha perdido com Deus em algum momento da minha vida, que eu não sei como foi. E aí, por um tempo, eu começava a meditar o que era fé, e eu achava que fé era o pensamento positivo, né? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E não é. Fé é a certeza que vamos receber alguma coisa que nós esperamos. Fé é a certeza, minha mãe me mostrou isso. Era a certeza que eu ia conseguir pagar aquela dívida, ela não sabia como, mas que eu ia pagar. Ela tinha certeza daquilo dali. E aí passou um tempo. Gente, essa história ela tem muito tempo. Não foi de agora assim, não foi essa semana, não. Foi de muito tempo. E aí passou um tempo, eu estava lá na faculdade, ela me liga. Rebeca, tu lembra que eu tinha um consórcio há muitos anos? A gente só ia receber esse dinheiro em 2022. Aí eu lembro. Aí ela, pois é, eu vou ver se eu consigo retirar aquele dinheiro ali. Aí eu faço um propósito com Deus, que ela é dessas também. Eu faço um propósito com Deus e pago essa dívida daí. Eu estava acreditando? Não. Eu não estava acreditando nisso, não, gente. Eu vou mentir para você, vou ser bem sincera. E aí passou-se um tempo e a minha fé começou a aumentar, porque a minha comunhão com Deus começou a aumentar também. E aí passou o tempo, ela me liga. Rebeca, deu certo. O dinheiro caiu na minha conta. Vou fazer meu propósito com Deus. Sua dívida já está paga. E eu ainda vou construir o muro do terreno que estão querendo invadir. Porque a gente tinha um terreno, né? E aí deu tudo certo. Gente, não me pergunte como, não me pergunte por quê. Mas eu entendi o que era fé. Eu não precisei ficar meia hora todos os dias falando ou repetindo a mesma coisa. Mas eu entendi o que era o processo de uma fé. E aí, no fim de tudo, a ficha caiu. Tem a parte de Moisés, quando Moisés foi falar com o faraó, Deus disse assim, Moisés, diga a ele que o eu sou me enviou. O nome de Deus é eu sou. Aí eu fui pesquisar o significado de eu sou. Ele é do hebraico e na realidade fala, eu serei o que serei. Aí ficou mais difícil eu entender o que era eu sou. Eu sou, eu serei o que serei. Aí eu vou pesquisar mais um pouco. E aí, gramaticamente, traduzindo, diminuindo, eu serei tudo aquilo que você precisa que eu seja. O eu sou eu serei tudo aquilo que você precisa que eu seja. Deus, ele é a nossa esperança, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, ele é o provedor, ele é o nosso protetor, ele é o nosso pai. Tudo aquilo que você precisa, Deus é para você.
E é por isso que o salmista, no Salmo 91, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque aquele que é tudo aquilo que eu preciso, ele está comigo. João, ele estava preso lá na ilha de Patmos. João, ele estava preso na ilha de Patmos. Colocaram ele no calabouço, né? Pá, deixa ele lá. E aí quem apareceu para ele? O Eu Sou. E quando ele se apresentou, ele disse assim: eu sou, Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí ele pegou e ficou, né? E aí, continuando no versículo 12, ele virou para saber o que estava acontecendo, quem é que estava falando com ele, e diz assim: e virei-me para ver quem estava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestindo até os pés uma roupa comprida e cingindo pelos peitos um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz era como um som de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Nosso Deus, ele é um Deus sem limites. Quem é o homem para dizer que algo não tem jeito diante de Deus? Não existe a menor possibilidade do agir de Deus na nossa vida. A única forma do agir de Deus não ser cumprido é por mim mesmo, é pela minha incredulidade. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ter uma visão onde tudo vai ter que dar certo. Até porque a gente é maduro o suficiente para a gente entender que não é tudo que vai dar certo. Mas a gente entende naquela palavra que fala que Deus ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos e daquilo que a gente pensa. E o muito mais, muitas vezes, são outros planos e outros caminhos. E aí, o segundo ponto de hoje é: se você quiser viver a experiência de um Deus sem limites, você vai ter que se expor. Você vai ter que se expor não sentado. Você vai ter que se expor não calado. Você vai ter que se expor não dentro de casa. É se expor. De verdade. Não existe nenhuma palavra na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, onde as pessoas que quiseram ter uma experiência de um Deus sem limite, elas não se expuseram. O cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, Noé, Abraão, Moisés, todos esses caras que quiseram ter uma experiência de o que é um Deus sem limite, eles tiveram que se expor. Eles foram libertos porque confiaram naquilo que os outros não confiaram e foram transformados, primeiramente, pelas suas atitudes. O agir de Deus, ele não respeita a lógica humana. E aí tem uma passagem de Paulo e Silas. Eles foram presos, estavam lá na prisão. O que vão fazer agora? Está todo mundo preso. Aí estavam os presos também, todo mundo preso, né? E aí, tinha nada para fazer, vão fazer o quê? Cantar. Eu acho que eles estavam assim, um de costa para o outro. Não sei, eu consigo imaginar. Quando eu estou lendo a Bíblia, gente, eu consigo ver as cenas, eu rio, eu acho graça. É muito engraçado. Aí eu fico imaginando eles assim, um de costa para o outro, sabe? O que a gente vai fazer? Canta. Canta. Aí começa, né? Com muito louvor. Aí canta aí, mais alto. Com muito louvor. Com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Canta, coordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou.
Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. E aí a palavra de Deus fala que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Nosso Deus, ele não respeita a lógica humana, mas para a gente vivenciar isso, a gente tem que se expor. A gente tem que acreditar que o nosso Deus é um Deus sem limite. A gente tem que acreditar que sim, o nosso cálice transborda na presença do Senhor. Mas que nessa noite eu desafio você a acreditar nesse Deus que tudo pode fazer. Se eu posso, tudo que você quiser fazer, basta ter fé. É só crer e acreditar que Ele sim, Ele pode. Amém. Essa era a pequena reflexão que eu tinha para vocês nessa noite. Agora eu chamo Arimar.